Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Rastreando Fatos. Meu nome é William Pereira e hoje eu vou trazer 10 empresas de contabilidade sem registro no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, na região de Niterói, parte 1. A verdade é a nossa missão e a informação o nosso compromisso. Para você que já está acompanhando o nosso trabalho, a gente iniciou um trabalho de investigação digital que tem como objetivo identificar e denunciar empresas e profissionais da contabilidade que estão atuando no Rio de Janeiro sem o registro no Conselho Federal de Contabilidade e, no caso em questão, no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, o que o que está em desacordo, em não conformidade com a resolução do CFC 1707/2023 e 1708/2023. Sendo assim, cabe a nós informar para que você, empreendedor, empresário, não corra o risco de contratar uma empresa ou um profissional que não está devidamente registrado conforme a legislação vigente. Então, a primeira empresa que eu vou citar aqui, é importante ressaltar que todos os dados, tá, que eu vou colocar aqui, que eu vou até colocar na descrição do vídeo também, são dados públicos, ou seja, aqui no canal não estamos desrespeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, em relação a isso, todos podem ficar tranquilos. A primeira empresa é a WSS Contabilidade e Assessoria Ltda. Tá? Essa empresa está localizada em Niterói, no centro, e, após consulta, o CNPJ dela não consta no Conselho Federal de Contabilidade até a data de hoje, dia 20 de agosto de 2024, e também o CNPJ não consta até a presente data no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Sendo assim, a empresa HSS Contabilidade e Assessoria Ltda está em situação de não conformidade com a legislação vigente. A segunda empresa também está localizada no centro de Niterói. Tá? É a empresa Inove Contabilidade e Assessoria Ltda. Tá? Após consulta, nesta data, todas as empresas que eu vou citar aqui foram consultadas hoje. Tá? Está tudo aqui devidamente documentado. Então, a empresa em questão, o seu CNPJ, até a presente data, não consta no Conselho Federal de Contabilidade e também não consta no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. A terceira empresa é Adriana Batista Assessoria Contábil Ltda. O CNPJ da empresa citada não consta, até a data de hoje, no cadastro do Conselho Federal de Contabilidade e nem no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Ou seja, mais uma empresa em situação de não conformidade com as resoluções vigentes. A quarta empresa é a empresa Satis Consultoria Contábil Ltda. Tá? A empresa em questão também não consta na base de dados do Conselho Federal de Contabilidade e também não consta no Conselho Regional de Contabilidade no Rio de Janeiro, totalizando assim a quarta empresa em situação irregular. A quinta empresa
Eu vou até voltar aqui pelo seguinte, calma aí. Eu acho importante pontuar isso. Vou voltar lá na HSS. A primeira empresa, o sócio administrador é o senhor Hércules Souza dos Santos. Ele está na condição de sócio administrador e tem sim registro no Conselho Federal de Contabilidade e automaticamente no Conselho Regional de Contabilidade como contador, mas a empresa dele está sem registro. Na I9, a senhora Renata Ferreira da Silva também tem registro, tá? Tanto no CFC quanto no CRJ, como contadora. E o senhor Claudenir Correia da Silva também tem o seu registro como técnico de contabilidade. Tá? Ambos, tá, responsáveis pela I9 Contabilidade e Assessoria. Na pessoa física estão devidamente legalizados em situação regular, porém a empresa não consta com o seu devido registro. A senhora Adriana, da empresa Adriana Batista Assessoria Contábil LTDA, ela consta no cadastro do Conselho Federal e também do CRC como contadora, estando como pessoa física devidamente regular. Mas a empresa, infelizmente, até a presente data, não está. Na Satis Consultoria Contábil, nós temos 3 sócios. O senhor Miguel Porfírio de Souza, sócio administrador, devidamente regularizado na pessoa física com seu registro de contador. O senhor Daniel Costa Ferreira, sócio administrador, tem o seu registro de contador com origem de São Paulo. Interessante. E o senhor Alex Sandro de Oliveira Barbosa configura como sócio administrador, porém não aparece nenhum registro, nem como contador, nem como técnico em contabilidade. Pode ser que ele esteja vinculado a algum outro conselho de classe, o que a legislação permite, mas infelizmente, até a presente data, a Satis Consultoria Contábil LTDA não tem registro nos órgãos competentes. A quinta empresa é a Excelência Services LTDA. Ela não consta no Conselho Federal de Contabilidade, o CNPJ, e nem no Conselho Regional de Contabilidade. E com um agravo, tá? O senhor Leandro Barros Muchão, que configura como sócio administrador, não consta no Conselho Federal de Contabilidade. Ou seja, tanto a empresa como o sócio administrador, até o momento, estão em situação de não conformidade com as resoluções vigentes. A sexta empresa é a Numerapro Contábil, LTDA. O CNPJ não consta na base de dados do CFC e nem do CRJ, CRCRJ, e a sócia administradora, a senhora Tatiana Cardoso da Costa Filgueiras, ela sim está devidamente legalizada como técnico em contabilidade. Mas a empresa, mais uma vez, infelizmente, está em situação de não conformidade. A sétima empresa é a Contabile Serviços em Contabilidade LTDA. O CNPJ, infelizmente, até a presente data, não consta nem no Conselho Federal de Contabilidade e nem no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Os sócios são o senhor Fábio
Laurentino da Silva Gonçalves, que configura, com base nos dados da Receita Federal, como sócio administrador. Ele não consta na base do Conselho Federal de Contabilidade e automaticamente não aparece também no CRC. E o seu Lenasson, posso ter escrito errado aqui, com certeza escrevi errado. E o senhor Nelson da Silva Gonçalves aparece como sócio. Ele sim está devidamente registrado nos órgãos competentes como técnico em contabilidade, mas a empresa, infelizmente, não. A oitava empresa que eu vou citar aqui é a MF Serviços de Contabilidade LTDA. Essa empresa tem 2 sócios administradores, sendo o senhor Felipe dos Santos Feijó, sócio administrador, que não consta na base de dados do CFC e nem do CRC-RJ até a presente data, e o senhor Matheus Velasco dos Santos, também sócio administrador, e também não consta na base de dados do Conselho Federal e nem do CRC-RJ. Sendo assim, tanto a empresa quanto os sócios administradores estão em situação de não conformidade. A nona empresa é a CG Brasil Accounting LTDA. Essa empresa, ela tem como sócio administrador o senhor Cristiano Ferreira de Lima, que está devidamente regularizado no Conselho de Classe, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Porém, o CNPJ da empresa dele não consta na base de dados nem do CFC e nem do CNPJ, do CRC-RJ. A 10ª e última empresa é a VMB Contabilidade LTDA. Essa empresa, ela também não aparece na base de dados nem do Conselho Federal de Contabilidade e nem do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Sendo assim, ela está em situação de não conformidade. E com um agravo. O senhor Antônio Carlos Moura, que aparece como sócio no cartão do CNPJ, ele não consta na base de dados do Conselho Federal de Contabilidade e automaticamente também não consta na base de dados do Conselho Regional de Contabilidade até a presente data. Então, ele está em situação irregular. O senhor Samuel de Lima Pereira, que também aparece, né, como sócio administrador, no caso, ele também não consta na base de dados nem do Conselho Federal de Contabilidade, nem do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. E a VMB Holding LTDA também não aparece em nenhuma das pesquisas dentro dos órgãos fiscalizadores. Sendo assim, eu apresentei aqui para vocês 10 empresas atuando em Niterói, né? 10 empresas de contabilidade ativas na base de dados da Receita Federal, com domicílio comercial em Niterói, porém, todas elas têm em comum a falta de registro da empresa no órgão competente. Sendo assim, cabe, através desse conteúdo, né, uma denúncia explícita ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro para que eles fiscalizem e tomem as devidas providências, já que cabe a eles, dentro das suas atribuições, o papel de fiscalizar e
tomar as medidas competentes. Eu vou, antes de finalizar esse vídeo aqui, eu vou pontuar o seguinte. É lógico que a gente pode até entender, né, que de repente as pessoas não tenham o conhecimento adequado da legislação, né? A gente pode tentar entender, na verdade, né, essa situação por diversos pontos de vista. Mas não há como ignorar que, a partir do momento que a empresa ela não tem o seu registro, tá, no órgão fiscalizador, e se existe uma legislação, né, que determina que a empresa só pode atuar com o devido registro, assim também como um profissional, então não tem como ignorar esse fato. E aqui a gente está falando de empresas de contabilidade, tá? Empresas essas que por trás tem um profissional que a gente entende, né, que deveria ser altamente ou minimamente capacitado e conhecedor de toda a estrutura contábil, de toda a legislação que envolve a área da contabilidade. E é importante ressaltar que são essas empresas que, na maioria das vezes, nós, empreendedores, empresários, estamos correndo atrás para poder contratar, para poder manter a nossa empresa regular. Então, imagina, você querendo estar regular, né, perante os órgãos competentes, e você contrata uma empresa, um profissional que não está regular no seu conselho de classe. É uma situação absurda. Então, fica aqui toda essa informação em caráter de informação para que você, empreendedor, empresário, não corra o risco de contratar uma empresa de contabilidade ou um profissional de contabilidade que não está registrado no seu conselho de classe, que está atuando, infelizmente, ou possa estar atuando de forma irregular. Esse é o canal Rastreando Fatos. Se você gostou desse conteúdo, ativa o sininho, inscreva-se no canal e até a próxima. Um grande abraço.